A pesquisa por amostra de domicílios, a PNAD, mostra que o desemprego recuou 11% no trimestre encerrado em fevereiro. O problema é que quem consegue emprego é com renda mais baixa comparada à passada. Esse é o tema do Expressão Nacional. Já estamos no patamar pré-pandemia, mas o que aconteceu com a qualidade das vagas abertas? Participe mandando a sua pergunta pelo WhatsApp. Eu sou Aline Machado e no Expressão de hoje converso com o deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, com o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, com Daniel Duque, economista e pesquisador da área de Economia Aplicada do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, Lúcia Garcia, economista e coordenadora de pesquisa de trabalho e emprego no Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Muito obrigada pela presença de todos aqui. Eu quero chamar uma arte na tela antes de iniciar o nosso debate sobre a percepção dos brasileiros. Qual é o principal problema do Brasil hoje? Disparado 25% o desemprego, em seguida saúde 18%, inflação 17%, fome 12%, educação 11%, corrupção 8%, enchentes, desabamentos 3%, segurança 2%, moradia 1%, pauta de costumes 0% e não sabem 1%. Portanto, a percepção do brasileiro é que 25% das pessoas acham que o principal problema no Brasil hoje é o desemprego. Sobre a pesquisa PNAD, então, eu vou fazer esse link entre a percepção e a pesquisa. A pesquisa diz que caiu para 11,2% no trimestre encerrado em fevereiro a taxa de desocupação. Mas a mesma pesquisa também mostra que as pessoas pararam de procurar emprego, ou seja, o número de pessoas que pararam de procurar emprego aumentou. Resumindo, a minha pergunta é uma notícia boa a queda do desemprego no Brasil ou é fake news? Eu quero começar com a economista Lúcia Garcia, do DIESE. Por favor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade aqui do espaço, e esse é um tema muito importante, né? Claro que não é fake news, não é, Aline, deputados e colega Daniel. Nós temos, de fato, os temas da economia nacional, da estagnação econômica, atingindo as famílias trabalhadoras de uma maneira tão concreta que outros temas se esvaneceram, não é? Deixaram de ter sua potência no sentido de chamar a atenção, enfim, da população como um todo. Nós, quando olhamos para o mercado de trabalho nacional, claramente nós já recuperamos os patamares anteriores à pandemia, tanto no sentido de nível de participação dos trabalhadores no mercado, não é? Quanto em relação ao nível, inclusive ocupacional, não é? Fazendo com que o desemprego tenha recuado, mas várias questões afligem os trabalhadores. Não só esse patamar, é ainda um patamar de desemprego muito elevado em relação à memória dos trabalhadores anteriores a 2014, não é? E também nós temos uma questão bastante relevante, que é a qualidade dos postos de trabalho que caem. Quero fazer só uma referência que o ano de 2014, ele demarca uma irradiação de uma nova forma de trabalho que foi longamente, né, estruturada nos países centrais e que chega a toda, não só o Brasil, chega a vários países da América Latina a partir de 2014, 2015, e ela vem atingindo, né, de maneira bastante contumaz a composição da ocupação. Nós perdemos ocupação protegida, ocupação com direitos, não é? E os
postos de trabalho que são gerados são, em geral, postos de trabalho que não têm cobertura institucional, não têm segurança institucional para o trabalhador, né? E que geram uma remuneração, né, bastante aquém do que seria recomendável. Então, desemprego somado a essas percepções, né, muito concretas de queda de qualidade de trabalho, o próprio IBRE, né, vem apresentando estudos que os postos de trabalho gerados nos últimos tempos são postos de trabalho bastante vulneráveis, compõem essa nova realidade. Obrigada, Lúcia. Eu vou para o Daniel da FGV. Como explicar esses dois índices, essas comparações aparentemente desconectadas? Ou seja, o desemprego caiu, mas ao mesmo tempo não se observou um crescimento significativo, pelo menos, da população ocupada. Bom, na verdade o que a gente tem é que há de fato uma taxa de participação da população adulta ainda em nível bastante menor em relação ao período pré-pandemia, certo? Isso afeta o número de ocupados, isso afeta o número de trabalhadores, porque, ou seja, há menos pessoas, né, em idade para trabalhar que estão, de fato, ocupadas ou procurando emprego. Isso pode ser explicado por uma série de razões. A própria pandemia é uma das explicações. A gente também tem a questão do auxílio emergencial e depois do Auxílio Brasil ter coberto o maior número de famílias, fazendo com que menos, né, esteja procurando hoje algum tipo de emprego que vai ter menor renda. E também há o fato de que, de fato, os salários estão menores, né? Isso é uma questão bastante significativa, que trabalhadores eles vão procurar, né, o tipo de emprego se eles têm a crença de que eles vão conseguir um emprego, se eles têm alguma outra forma de conseguir renda e se essa renda, né, essa renda do trabalho, ela estiver no nível relativamente atrativo, né? Atualmente, devido à alta da inflação, a gente tem, né, o nível de rendimento de trabalho bastante reduzido, o que tem afetado negativamente várias questões, né, em termos de massa salarial e também em termos de procura por novas ocupações da população. Obrigada, Daniel. Vou para o deputado Joaquim Passarinho. Deputado, a mesma pesquisa mostra que 81% dos desempregados estão nas classes D e E. Por que essas classes têm sentido mais dificuldade de conseguir emprego, especialmente depois da pandemia? Saudar aí o nosso companheiro de debate, dizendo que eu concordo plenamente com a análise tanto da Lúcia como do Daniel. E dizer que nós temos que festejar, sim. Eu acho que você voltar ao nível de emprego que era antes da pandemia, isso é algo que deve festejar. E preocupar também quando o nível, a qualidade dos empregos. E é natural que a gente veja isso, e respondendo também a sua pergunta, de que o empresariado, ele é muito fácil ele fazer uma demissão. Numa canetada é rápido ele diminuir sua folha. Agora, ele acreditar no Brasil, acreditar na economia novamente, e fazer essa economia girar, trazendo esses novos empregos nos níveis, inclusive de valores de salários, é mais difícil. As pessoas têm mais dificuldade no seu investimento, colocar o seu investimento, sua vida em jogo, sem uma garantia. Essa garantia vem aos poucos, essa credibilidade vem aos poucos, por isso que a gente tem tido muita dificuldade nas classes C e D, né, que são classes que são mais afetadas logo que você precisa dar uma enxugada na economia. E sem falar também que, muito bem colocado pelo Daniel, você tem hoje um Auxílio Brasil de R$400, né, e a pessoa que arranjar o emprego perde esse auxílio, e você tem uma direção da economia, na minha opinião, que a pandemia trouxe isso nos últimos 2 anos, de você procurar renda e não emprego. Então as pessoas ficam pesando agora, será que vale a pena eu ganhar um salário mínimo empregado, ou vale a pena eu ter uma renda maior trabalhando de forma informal, em outro tipo de trabalho? Eu acho que está mudando um pouquinho, o Brasil está se adequando a uma nova realidade. Esse é o nosso pensamento. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Deputado Pompeu de Matos, basicamente é o mesmo questionamento: por que os pobres são os mais atingidos, especialmente depois da pandemia? Bem, quero te cumprimentar, Aline Machado, também a todos os nossos debatedores, especialmente, aí me permite, a Lúcia, que é uma conhecida aqui no Rio Grande do Sul. Eu já fui secretário do Trabalho e Emprego em Porto Alegre, trabalhamos muito com ela. Eu diria assim que é uma referência, embora gaúcha, embora do Rio Grande do Sul, mas ela é
mais do que isso, ela transcende, é uma referência nacional no que diz respeito à questão do emprego, e tem dados e tem ações, atitudes muito importantes e que a gente precisa reconhecer e declarar. Naturalmente, cumprimentar o Daniel também, o nosso querido Joaquim Passarinho, meu colega, e dizer que é uma coisa inusitada, porque nós estamos aí examinando os números que caiu o desemprego, mas sem aumentar o emprego. É uma coisa que não, vamos dizer, não combina, não fecha. Como é que pode diminuir o desemprego e não aumentar o emprego? É porque muita gente que estava procurando emprego é um desalentado. Ele deixa de procurar, cansou, ou seja, daqui a pouco não tem nem dinheiro para buscar o emprego, nem o dinheiro para pegar o ônibus para ir atrás do emprego, para ir atrás, enfim, do Cine, aonde possa estar a perspectiva de uma janela aberta, nem a porta, uma janela, uma fresta, para ele poder entrar em busca de emprego. E falo isso porque vivenciei muito isso na Secretaria do Trabalho e Emprego em Porto Alegre, onde tive a honra de, por 3 anos, estar à frente da Secretaria. E bem compreendo isso. E nesse contexto, a resposta da tua pergunta, Aline, está aí. Por que essas classes menos favorecidas, menos qualificadas, têm mais dificuldade? Porque exatamente essas têm as portas fechadas, não tem janela aberta e, inclusive, não tem nem condições de ir atrás do emprego. Ainda que possa aqui e ali ter emprego, elas estão numa fase assim que elas estão desalentadas, estão sem perspectiva, cansaram, é como que assim se entregando. É lamentável ter que dizer isso, e já vem de longe, viu? Porque se nós olharmos emprego mesmo, nós tivemos aí 2011, 12, 13, 14, talvez 15, e aí já começou o desemprego bater, e não parou de aumentar, e ainda quando diminui o desemprego, não aumenta o emprego. Então, esta leitura nós temos que ter muito claro. A gente sempre diz assim, tudo para o pobre é mais difícil, para quem tem menos qualificação, mais difícil ainda. Vou dar um dado, se tu me permite, para poder ser bem compreendido. O governo federal tem aí mais de 30 mil obras paradas do governo federal. E vou dar um dado, só escolas, nós temos 3.500 escolas inacabadas, obras inacabadas, obra parada. E a gente sabe o que mais gera emprego, que mais rapidamente dá a possibilidade de empregabilidade é exatamente a construção civil, porque ali pode trabalhar o engenheiro, pode trabalhar o mestre de obra, o auxiliar de obra, o auxiliar de pedreiro, o auxiliar de carpinteiro, o encanador, enfim, aquele que tem qualificação, aquele que não tem qualificação, vale para o empreendedor, para o empresário que vende o material da construção civil. Ou seja, é a cadeia mais completa da perspectiva da geração de emprego. E nem o governo, que é o governo, está fazendo a sua parte, porque as suas próprias obras ele abandonou. Quanto mais a obra da iniciativa privada, que é mais difícil de tocar. Por isso eu precisava fazer essa constatação. Por isso que os mais pobres, os menos qualificados, têm muito mais dificuldade. Obrigada, deputada Pompeu. Eu queria chamar a Lúcia. Tem um levantamento aqui, Lúcia, da Trevisan Escola de Negócios, que mostra que para absorver a totalidade de pessoas que entram a cada ano no mercado de trabalho, seria necessário a economia crescer 3%. Mas acontece que nos últimos 40 anos, como você bem sabe, a economia tem crescido 1,% ao ano. Então, diante de todas essas características que a gente conversou aqui, que atingem a classe dos menos favorecidos, baixa qualificação, mesmo que as pessoas tenham qualificação, elas conseguem entrar no mercado de trabalho, dado o aquecimento muito lento da economia brasileira? Bom, Aline, eu participei ativamente do debate dos anos 90 também, né? Quando a nova tecnologia, que hoje está num nível de amadurecimento bastante avançado, ela apresentava os seus primeiros sinais. E nós nos debatemos, inclusive aqui no Expressão, não é? Muito sobre uma discussão sobre como nós podemos encontrar alternativas e saídas para a classe trabalhadora, para o trabalho dos menos favorecidos.
Agora, nós não temos mais o tempo que nós tínhamos nos anos 90. Né? Nós percebemos claramente que o mercado de trabalho, assim como a classe trabalhadora, ela reflete o nível de acumulação de capital, o nível de crescimento econômico ou atividade econômica de um país, um nome que nós quisermos dar para isso. Né? Então, se a economia de um país vai mal, ou se a economia do país se destaca em alguns aperfeiçoamentos, né, produtivos, o mercado de trabalho ele vai responder a essas direções. Né? Nós não temos saída numa economia de mercado para mercado de trabalho, para a ocupação, para a crise ocupacional, que não seja crescimento econômico. Então, por mais que Daniel, eu e outros profissionais sejamos especialistas em olhar para o mercado de trabalho, nós somos capazes de produzir uma certa pobretologia. Nós sabemos qual é a altura do pobre, qual é o peso do pobre, o que falta para o pobre, mas nós não resolvemos o problema. Né? Por que nós não resolvemos o problema? Porque o problema do mercado de trabalho está no crescimento econômico pífio do Brasil e, de fato, nós temos uma orientação econômica do Brasil que perpassa várias gestões e que vem aí do período de redemocratização e que necessita ser debatido com profundidade. Qual o lugar que o Brasil tem numa geopolítica internacional, não é? Inclusive a nossa educação, porque tanto se fala em qualificação profissional como se fosse alternativa para o mercado de trabalho. Qualificação não é alternativa para o mercado de trabalho. Qualificação é alternativa para projeto estratégico de inserção econômica soberana de um país em um quadro mais geral. Então, nós precisamos, sim, crescer. E aí nós derivamos disso uma segunda pergunta, né, uma segunda questão, né, deputados e Daniel, que é crescer por onde? Um país cresce ou pela falta de exportações, ou porque ele produz e se insere melhor no quadro internacional, ou porque ele tem mercado interno forte, robusto, né? Ou porque ele tem um governo decidido a proteger sua economia e a sua nação. Portanto, nós temos no Brasil hoje essas três condições satisfeitas, ou uma delas? Não temos. Nós escolhemos um modelo econômico que perpassa várias gestões, que vem encaminhando o país para um afunilamento do ponto de vista da especialização produtiva. E, então, hoje o que nós temos é um mercado de trabalho que responde a essas condições mais, vamos dizer assim, mais duradouras ou mais longevas, decisões que perpassam, inclusive, mais de uma geração, né? E que nós precisamos rever, né? E onde a Câmara Federal é muito importante para que nós possamos rever o eixo de desenvolvimento do Brasil. E Lúcia, outras discussões são fundamentais para pensarmos o mundo do trabalho. Desculpa se me alonguei. Não, eu vou precisar interromper só para a gente ser justo com o tempo de cada um. Eu fico anotando, fazendo esse papel chato aqui. Minha próxima Afinal, pergunta... não sou deputada. Quem sabe um dia, Lúcia, quem sabe? Vamos nos candidatar. O Brasil precisa de mulheres qualificadas. Eu vou para o Daniel. Daniel, a pesquisa da Tendências Consultoria mostra que a desigualdade no emprego aumentou. Nós sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A pandemia acentuou isso no mercado de trabalho? Em grande parte do período da pandemia, sem dúvida, a gente viu um exacerbamento da desigualdade do Brasil. Foi um período bastante injusto, no sentido de que aqueles que perderam empregos, que perderam mais renda, enfim, foram justamente aqueles mais vulneráveis, né? Trabalhadores informais, menos qualificados, etc., em famílias, né, em situação de pobreza, etc. Então, de fato, enquanto os trabalhadores mais qualificados, né, aqueles que podem, por exemplo, fazer home office, aqueles que estão empregados formalmente, que aí foram
parte, né, de programas econômicos do governo, de manutenção de emprego, etc., esses tiveram seus rendimentos mais protegidos, né, seus empregos também mais protegidos, de modo que houve, sim, um aumento da desigualdade nesse período da pandemia. Agora, a questão toda é que né, nessa volta, nessa recuperação, né, a gente tem visto uma recuperação muito pelo lado da informalidade, enfim, com empregos, né, muito por conta própria, muito puxado justamente por esses trabalhadores menos qualificados, o que tem melhorado um pouco a situação. No entanto, agora piorada também pelo perfil da inflação, que é uma inflação especialmente de alimentos, né, e de combustíveis, energia elétrica, de modo que aquelas famílias, né, com menor renda, né, que destinam a maior parte da renda para esse tipo de consumo, elas também foram mais afetadas. Então, de todo modo, né, no início da pandemia, a gente teve um problema de emprego maior para os mais vulneráveis, enquanto que agora a gente tem problema de inflação pior para os mais vulneráveis. Para os deputados agora, deputado Joaquim Passarinho, já começam a entrar na estratificação do desemprego. Nós temos dados sobre gênero e idade. O desemprego entre os homens, 9%, é menor do que o observado entre as mulheres, quase 14%. Entre os jovens, o contingente de ocupados com ensino fundamental incompleto apontou o crescimento de 16,2%, o que possibilitou uma queda de 5% na taxa de desocupação. Esses são jovens, o IPEA não diz a taxa, mas diz que são os trabalhadores mais jovens cuja taxa de desemprego retroagiu 6 pontos percentuais entre o quarto trimestre de 2020 e de 2021. Em geral, o que o IPEA está dizendo é que o mercado absorveu mais mulheres e mais jovens. Por quê? Eu vou dizer, é uma acomodação, né, eu acho, da economia. É uma acomodação. Os níveis de emprego que estão aparecendo são um aparecimento de emprego com uma qualificação melhor, você está numa tecnologia melhor, né? O jovem está muito mais fácil de lidar com computação, com um aparelho como um celular, enfim, com essa modernidade. Né? A pandemia trouxe isso para nós também, não só para a nossa vida particular, como para as empresas. Muita gente começou a trabalhar na internet, é uma realidade, o comércio, a circulação de mercadoria via internet, virtual, ela ficou muito forte e, logicamente, isso é um mercado muito mais propício para o jovem do que para as pessoas que têm uma certa idade. Então, nós precisamos entender, vou dizer, a minha opinião é que nós estamos tendo um novo perfil. Essas ofertas que estão aparecendo, elas têm um perfil diferenciado. Vai ter um perfil, você vai começar a trabalhar mais em casa também, talvez por isso atendimento de algumas mulheres num nível melhor. E a mulher tem mais jeito também, tem mais dedicação, tem mais atenção. Então, eu acho que é um novo perfil que nós estamos caminhando e nós precisamos entender que quem tem que fomentar a economia, eu gostei muito disso também colocou, né? Nós temos que ter um perfil e saber quem vai gerar esse emprego. Na minha opinião, é a iniciativa privada. Né? Nós temos que acabar com esse negócio que o governo pode tudo, o governo acaba distribuindo pobreza e não riqueza. Nós temos que fomentar, nós temos que dar condição da economia crescer, do mercado se aquecer. Só assim nós vamos trazer esse nível de empregos aos patamares que nós queríamos. Eu acho que o Brasil, de qualquer maneira, com toda a dificuldade, uma economia, no meio de uma pandemia, quando achava que nós saímos arrasados, acho que o Brasil passou no teste, nós estamos passando de uma maneira, não como queríamos, mas de uma maneira razoável para podermos enfrentar essa nova era. Né? E não só com empregos públicos. O Pompeu falou de 3 mil escolas, mas por que estão paradas? Não é porque o governo parou de investir, é porque a maioria delas tem problema de prestação de conta com os governos estaduais e municipais. Nunca se teve tanto desvio de recursos durante essa pandemia. Então, acho que o combate à corrupção está no foco disso também, que nós combatemos essa praga que é a corrupção nesse país, nós vamos conseguir melhorar a nossa economia cada vez mais. Obrigada, deputado Joaquim Passarinho. Vou para o deputado Pompeu de Matos agora. Esse dado que eu dei recentemente de que o mercado absorveu mais mulheres e mais jovens, combinado com outro dado da pesquisa do IPEA, o IPEA diz que houve criação de vagas formais, mas que a maior parte das novas vagas ainda está sendo gerada nos segmentos informais da economia.
esses segmentos informais da economia, se eu entendi, estariam absorvendo os mais jovens e as mulheres ou não? Veja bem, essa questão, Aline, do emprego, ele está umbilicalmente ligado à economia, ou seja, a atividade econômica, o crescimento econômico, a perspectiva de que o mercado possa se abrir. E, claro, com a pandemia se fecharam muitos empregos, a gente tem consciência disso, e já vinha numa recessão, a tendência então foi piorar aquilo que estava ruim. Agora a economia começa a se abrir, mas ainda assim os dados macroeconômicos são muito ruins para o país. Por isso que é importante que a gente diga que a empregabilidade, o emprego formal, o emprego justo, nós estamos longe de chegar nele. Se tu fores olhar os dados macroeconômicos, por exemplo, a inflação, que é fundamental num país para que o crescimento econômico aconteça, uma inflação controlada, baixa, nós chegamos a 11%, vamos para 12% de inflação só no último mês, aí foi 1,6%, quase 1,7% de inflação. Se tu pegar aí a gasolina, olha, como é que vai pagar a gasolina? R$7, R$8, alguns lugares estão R$9, se fores examinar o preço do diesel, R$6, são dados que impactam a economia. A taxa de juro, a Selic, né, 13%, praticamente 12,75%, o aumento da energia elétrica, que impacta em todas as casas, o aumento do aluguel, 30%. Então, são dados que tocam assim profundamente. São 19 milhões de brasileiros que vivem aí à beira da fome, cento e tantos aí com insegurança, cento e tantos milhões, 116 milhões com insegurança alimentar. Então, são muitos números que impactam a economia. E essa economia, eu diria assim, é como alguém doente. A economia é uma doença. Do jeito que está, esses números mostram uma doença na economia. Então, a economia, em vez de ir trabalhar, ela não pode trabalhar, ela está doente, ela tem que se proteger, se cuidar, se recuperar, para depois poder ir trabalhar. É assim que o Brasil está vivenciando, é assim que o Brasil está vivendo. É por isso que nós precisamos que esses dados macroeconômicos se recuperem. Que o emprego, eu diria assim, está lá na ponta. Mas entre o mar e o rochedo, quem apanha o marisco mais fraco é quem sofre primeiro, é quem apanha primeiro. Então, o emprego é a parte fraca da economia do país. E essa é que paga a conta. Claro, tem um pouquinho mais de mulheres, mas não é substancial. Os jovens recuperaram um pouco, mas os jovens estavam tão lá atrás na questão do desemprego que esse pouco recuperado está longe da diferença do desemprego que os jovens tinham. Então, esta é a verdade. Então, o que nós precisamos é essa luta, emprego e crescimento econômico. Sem crescimento econômico, sem dados macroeconômicos que melhorem a perspectiva do Brasil, nós não vamos voltar a ter emprego. Nós precisamos ter crescimento e desenvolvimento. Aí volta o emprego, aí volta não só para o jovem, não só para a mulher, mas volta para toda a cadeia. E principalmente, se o governo quiser tomar uma iniciativa já, imediata, vai na construção civil. Esse, do 1º ao 5º, dá uma resposta imediata. Eu diria assim, é uma emergência, é uma urgência, é um socorro ao desempregado, ao desalentado, aquele que está já desistindo, né, da luta. E o governo tem que tomar essa atitude imediatamente. Lúcia, eu acho então que o deputado Pompeu deu, inclusive, a deixa para a continuação daquela sua resposta anterior. Quer dizer, o brasileiro vem do sufoco durante mais de 2 anos. É natural que a economia se aqueça um pouco, mas o que a gente pode esperar da economia para o próximo semestre? Nós não podemos esperar muito. Não acredito que o segundo semestre desse ano tenha um desempenho semelhante ou esperado de segundos semestres, né? De uma maneira geral, nós sempre esperamos um certo aquecimento econômico, mas nós não teremos esse ano. E, inclusive, em geral, temos aquecimento econômico alimentado por processos eleitorais. Isso sempre trouxe esse oxigênio que o deputado Pompeu chama a atenção, né? E vou recuperar aqui uma outra fala também do deputado Passarinho, né? Falou o seguinte: o empresário, ele não age por benevolência, ele age
porque tem uma perspectiva na economia que o anima. Pois bem, nós não teremos isso no segundo semestre de 2022. Por quê? Porque nós temos um país em compasso de espera. É isso que vai caracterizar o segundo semestre de 2002. Nós teremos uma estagnação no segundo semestre de 2002, que vai manter a taxa de desemprego, inclusive, um pouquinho recuada, porque as pessoas devem manter recuada também a sua procura de trabalho. Então, nós temos pouco a esperar da conjuntura próxima do país, e nós, com isso, devemos ter, sim, uma atenção muito grande em relação aos projetos que estarão disponíveis à sociedade brasileira para discussão. Diversificação econômica e reindustrialização, com valorização da cadeia agro, inclusive na alimentação do ressuscita-me da indústria brasileira ou não, e precisamos imediatamente das propostas que venham com choque de renda. Que choque de renda é esse? Ressuscita-me do mercado de trabalho. Valorização do salário mínimo, renda para quem não tem nada de renda, recuperação da tabela do imposto de renda e uma proposta clara para os empresários que nós vamos retomar a industrialização do país e temos condições de seguir um caminho diferente, que nós estamos trilhando. Essas dificuldades podem ser superadas, as nossas dificuldades circunstanciais. E aí temos muitas ideias, mas no passado, no futuro próximo, não acreditamos que nada disso vai acontecer. Então, devemos ter ainda um período aí difícil até novas definições do país. Daniel, nós estamos envelhecendo, as sociedades estão envelhecendo, mas o Brasil ainda é um dos países que apresenta um grande contingente de pessoas que trabalham, a chamada população economicamente ativa. E parte dessa população não está sendo usada ou está sendo subutilizada. Quais as consequências disso para o crescimento da economia? Bom, isso é uma tragédia nacional nesse sentido, porque a gente tem uma população envelhecendo muito rapidamente. Isso o Brasil, ele está muito acelerado, muito mais do que outras economias em termos de envelhecimento, A taxa de natalidade está caindo vertiginosamente já há algumas décadas. Então, hoje a gente não tem nenhuma taxa de reposição dos casais, Enfim, esse é um assunto, é um problema por si só, Mas enfim, e adicionalmente a gente tem uma questão que justamente os mais jovens, Aqueles que estão entrando no mercado de trabalho já há pelo menos cerca de 6, 7 anos, Desde 2015, eles entram numa situação de muita vulnerabilidade no mercado de trabalho, Então, quando você entra no mercado de trabalho, é o momento mais importante que vai definir a sua trajetória de rendimentos, a sua trajetória de oportunidades no futuro. Então, isso definitivamente vai causar uma desaceleração muito forte do chamado produto potencial da economia, Ou seja, o quanto o Brasil consegue crescer sem gerar pressões inflacionárias, Então, a gente já está com um período muito prolongado de crise, Um período muito prolongado de mercado de trabalho super fragilizado, especialmente para os mais jovens, fazendo com que a gente vá ter no futuro, uma situação bem pior enfim, nas prospecções de laborais desses trabalhadores. E isso num contexto de bastante envelhecimento, o que é uma combinação, digamos, desastrosa para a economia no longo prazo. Para os deputados agora, deputado Joaquim Passarinho e deputado Pompeu de Matos. O Congresso nasceu aqui, os deputados e os senadores votaram propostas para estimular a economia e para dar um alento aos trabalhadores desempregados durante a pandemia. O Congresso ainda estuda alguma proposta nesse sentido pós-pandemia? Olha, eu acho que sim, Aline. Eu acho que nós precisamos continuar avançando. Eu acho que o Congresso foi muito proativo no momento da pandemia e fazer vários programas de apoio não só ao trabalhador, como apoio às empresas, pequenas e microempresas, que precisam continuar tendo esse apoio.
nós precisamos fazer, fizemos o refis da pequena e microempresa, precisamos fazer o refis das maiores, porque muita gente não conseguiu pagar suas contas durante a pandemia, essas empresas precisam ter esse fôlego. E o principal para mim, acho que nós não podemos partir para um outro ponto se nós não trabalharmos a oneração da folha de pagamento. Você falou aí estamos falando aqui de geração de emprego. Como é que eu posso, num país como o Brasil, ter uma folha de pagamento tão onerada como é a nossa? Se eu estou precisando gerar emprego, eu preciso desonerar essa folha. Eu preciso fazer com que facilitar o emprego, facilitar a contratação. Só que no Brasil talvez seja o país que mais cobra taxa sobre emprego. Então, nós precisamos fazer algo nesse sentido. 17 setores da economia tiveram, durante a pandemia, através do governo, através do Congresso, inclusive, agora, estendida essa data, desonerando suas folhas. Isso mostrou que os setores não perderam emprego e alguns até cresceram de emprego. Basta você desonerar a folha. Então, na minha opinião, um grande desafio que nós temos no Congresso nesse momento, mesmo no ano eleitoral, eu acho que até para dar uma forma de mostrar ao nosso eleitor que nós estamos antenados com isso, nós conseguimos achar uma fórmula, desonerar a folha, compensar o governo com possíveis perdas, mas que a gente possa mostrar que a forma como é onerada a nossa folha de pagamento, é impossível você resgatar esses 12 milhões de desempregados. Deputado Pompeu? Veja bem, Aline, é uma questão um pouco conjuntural também, não é uma coisa isolada. O que o Passarinho está falando, e ele tem razão, é fundamental a desoneração da folha de pagamento. Aliás, nós desoneramos, mantivemos a desoneração, porque ela já existia, ela foi prorrogada. Nós votamos na Câmara dos Deputados, foram 19 setores que tiveram a folha de pagamento, né, Passarinho, desoneradas, setores amplos da sociedade produtiva, né, empresarial. Mas ainda é muito pouco, é incipiente. Nós precisamos desonerar mais a folha. Não tem razão de ser no governo cobrar imposto do emprego. Quer dizer, é o que falta, né? O emprego ter um imposto tão alto a tal ponto que inviabiliza o emprego. E além dessa desoneração maior, mais expressiva, o governo não faz o dever de casa, por exemplo, na questão do imposto de renda, que afeta o emprego, o empreendedor, o empresário, o trabalhador. O governo disse que, o presidente Bolsonaro disse que iria elevar a tabela do imposto de renda para R$5 mil, o básico, né? Está em R$1.800, R$1.900. Nós aprovamos para ir para R$2.500, está no Senado, não foi votado até agora. Ou seja, o Congresso Nacional, o governo não faz o dever de casa e não é votado porque o governo não quer. Se o governo quisesse, tinham desonerado mais a folha de pagamento e tinham desonerado a tabela do imposto de renda. A inflação, quer dizer, lá em cima, o juro, taxa Selic, quem define é o governo, o Banco Central, entendeu? Então, essas coisas precisam dizer. Vou dar mais um dado. Quando o governo assumiu, se pegasse 100 litros de gasolina, vamos comparar, 100 litros de gasolina em relação ao salário mínimo, era 40% do salário mínimo. Agora, esses mesmos 100 litros de gasolina, são 60% do salário mínimo para te poder comprar. Se tu pegar o gás era 7% do salário mínimo, agora é 12% do salário mínimo. Ou seja, é um aumento lá em cima. E isso impacta no mais fraco, no trabalhador, no emprego, na renda. Isso é fundamental que a gente tenha esta compreensão. Por isso, é uma questão conjuntural. Se o governo não tomar atitudes da macroeconomia, e dentre elas eu volto a bater nessa questão do emprego na construção civil. Olha, eu me lembro quando tinha o programa Minha Casa Minha Vida. Muito da razão de ser dos empregos no Brasil, ou até mesmo do boom empregatício que havia, é porque haviam obras. Agora, sem obra. E aí vai trabalhar onde? Os trabalhadores com menor qualificação, com menor formação. Inclusive, na época, e eu era secretário de Trabalho, volto a repetir aqui em Porto Alegre, nós fazíamos qualificação de trabalhadores para poder ter acesso aos empregos que estavam disponíveis no mercado. Agora, trabalhadores qualificados não têm emprego, quanto mais os não qualificados. Por isso que o governo tem que tomar para si
é uma questão macroeconômica. O emprego não é uma responsabilidade e nem uma generosidade do empreendedor nem do empresário. O empresário não levanta de manhã cedo, olha, hoje eu vou arrumar emprego para 5 pessoas. Não, ele vai ver o seu negócio como é que está e a partir do seu negócio ele vai ampliar a sua atividade econômica. Mas o governo não pode impactar e nem criar obstáculo e dificuldade para esse empreendedor, para esse empresário gerar emprego. E é o que o governo está fazendo. O governo, na verdade, por sua política macroeconômica, está travando a geração de emprego. Eu não tenho dúvida disso. Vou aproveitar a sua opinião sobre a economia lenta para puxar esse assunto exatamente com a Lúcia e já avisando que é a última rodada de perguntas, então aproveito para fazer a pergunta, é a mesma pergunta para todos e as considerações finais vocês também emendem, por favor. Lúcia, se a gente arriscar dizer de onde virá o crescimento, de que setores, quais setores que vão contribuir, mesmo que o crescimento seja fraco, de onde virão esses empregos? Eu aposto no mercado interno, né? Porque nós estamos num nível de instabilidade internacional hoje bastante agudo, né? As grandes potências estão se rearticulando, essas cadeias produtivas, elas estão se reorganizando, né? Num patamar em que o Brasil é muito frágil nesse momento, não consegue intervir, não consegue ter uma incidência maior. Não é? Nós somos, na verdade, um produtor de insumos, né? E uma economia mundial que tende a ter um crescimento mais lento, ela exige um mercado interno, portanto, a nossa economia depende de um estímulo ao mercado interno. E esse estímulo ao mercado interno viria com uma política de rendas. Não é? Essa política de rendas, ela pode ser abraçada pelo empresariado nacional. Né? Ela não precisamos fazer uma grande oposição de visões, né? Nós podemos nos aliar aqui, né? Nós trabalhadores, nós as centrais sindicais, ao pequeno empresário e médio empresariado no Brasil, inclusive algumas unidades importantes, algumas empresas e corporações importantes que visam o nosso mercado interno. Esse seria um grande estímulo. E eu aposto nessa alternativa associada a uma retomada do poder público em setores estratégicos. Não precisa fazer uma discurseira de uma ampliação generalizada de presença do setor público, né? Nós temos que ter o setor público alavancando os setores estratégicos, inclusive para gerar vantagens competitivas para que esse empresariado que realmente aposte no Brasil, embora estejamos numa raridade nesse momento em relação a esse elemento, né? Nós deveríamos apostar nessas duas alternativas para uma retomada do crescimento num curto espaço de tempo. No longo, né, numa visão mais estratégica, nós temos que pensar, obviamente, qual é o papel do Brasil nessa mudança tecnológica em curso. Né? Como nós podemos seguir aí. E, com isso, quero dizer também que não acho que nós possamos sacar do bolso o debate da panaceia da educação. Né? Eu acho que o trabalhador já compreendeu claramente que nós precisamos ter educação, sim, para um programa de desenvolvimento econômico coerente. E agradeço aqui muito a oportunidade, eu sou uma pessoa de opiniões bem fortes, assim, mas nós estamos nesse debate há 30 anos, 35 anos sobre o mercado de trabalho nacional, né? Então, nós já ouvimos meio que todas essas alternativas de bolso aí, nós conhecemos bem, com mais número, com menos econometria, com mais econometria, mas a verdade é que nós precisamos de um projeto nacional. Muito obrigada, Lúcia, pela oportunidade. Obrigada a você. E Daniel, então, por favor. Bom, em relação às previsões de onde vai sair os empregos, né? Eu acho que, pelo menos no curto prazo, está muito claro que vai vir dos serviços, né? Na verdade, esses serviços são, atualmente, ainda o setor
que não voltou ao nível pré-pandemia. Estou falando principalmente, né, não exatamente de comércio, mas de serviços de alojamento, de alimentação, etc., entretenimento, que são setores muito intensivos de mão de obra e que ainda realmente estão afetados pela situação da pandemia, e apesar de ter tido uma recuperação, de estar acontecendo a recuperação, o nível não voltou ainda ao que ele era até o início de 2020. Agora, em relação à questão mais estrutural, né, eu tendo a concordar com a Lúcia de que realmente a educação não é panaceia, enfim, é preciso, sim, de toda uma gama de políticas integradas para aumentar a produtividade no país, para aumentar, enfim, níveis de inovação, níveis de tecnologia, de cooperação de tecnologia. A gente pode até assim, discordar de quais são essas políticas necessárias, enfim, mas é claro que o mercado de trabalho ele é muito dependente de uma questão maior de como a gente vai tirar a economia, né, da estagnação praticamente de décadas, né, enfim, que a gente está passando. E isso realmente vai necessitar muito mais do que políticas propriamente só de mercado de trabalho, né? A gente vai precisar de políticas de muito mais expressão, de muito mais escopo do que apenas mercado de trabalho. Agora, é claro que se a gente quiser, né, enfim, combater desemprego, combater principalmente informalidade, a gente também vai precisar de políticas, né, como bem falou o deputado Joaquim Passarinho, né, assim, de questões de desoneração, que sejam mais estruturais, que sejam, né, não só uma questão setorial, mas de um grupo X de trabalhadores, não precisa ser realmente uma reformulação completa da questão tributária do país. Enfim, a gente vai tirar, né, impostos, né, do trabalho, tirar impostos do consumo, enfim, colocar impostos sobre renda, sobre patrimônio, etc. Isso vai precisar de uma reorganização, de uma atuação política, né, muito, muito forte, integrada do governo, dos poderes, etc. E, obviamente, isso vai mexer com o bolso de muita gente, né? Vai ser uma questão muito problemática em termos de discussão política, né? Agora, realmente, vai ser difícil a gente sair dessa situação em que a gente está sem, de fato, um número grande, uma integração grande de políticas públicas que vão para abranger toda a estrutura econômica do país. Agora, é fundamental ter educação. Isso aí é claro que panaceia não pode ser, não é só educação, mas é uma questão muito central ainda no Brasil, porque a gente também acabou de passar uma pandemia em que uma das questões mais afetadas foi a educação das crianças, né? Enfim, exacerbou muito a desigualdade educacional entre crianças e adolescentes. Então, assim, principalmente, eu acho que a gente tem que colocar muito na centralidade desse projeto econômico maior, claro, de aumentar a qualidade da educação do Brasil e, é claro, expandir também questões de ensino técnico, também superior, etc. Obrigada, Daniel. Vou para as considerações finais com os deputados Joaquim Passarinho e Pompeu de Matos. Bom, eu queria concordar com nossos debatedores. Eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que o mercado interno ele é importantíssimo, nós vamos ter que fazer. E aí a desoneração da folha, aí o apoio à pequena e microempresa aí é fundamental. Quem mais emprega nesse país é o pequeno, é o micro, esse é que consegue absorver essa mão de obra o mais rápido possível. E ele não está conseguindo por causa da carga tributária que nós temos. O governo, pela primeira vez, começa a entender isso, quando ele tirou 25% do IPI. Acho que o governo tem que, a partir daí, começar a diminuir imposto. A tese de você arrecada mais, tem que cobrar mais, é o contrário. Acho que você tem que ampliar a base e cobrar menos para você poder arrecadar mais. Na área externa, na área internacional, acho que o nosso agronegócio é muito competitivo. Eu acho que esse mercado vai continuar existindo. Nós vamos ter aí o mundo continua crescendo e pedindo alimentos, com essas guerras acontecendo, mais necessidade de alimentos ainda vamos ter. Se nós conseguirmos arrumar nossa cadeia produtiva com fertilizantes e tudo, o Brasil vai ser um grande exportador de comida para o mundo na área externa, e só reforçarmos a área interna, a economia interna, acho que nós vamos sair disso melhor do que entramos nessa pandemia. Então, sou muito otimista nessa área, mas se não desonerarmos as folhas de pagamentos, eu não acredito nessa retomada.
Queria agradecer o espaço, agradecer aos nossos debatedores, a Lúcia, ao Daniel. Só senti falta do Daniel do Gato, que apareceu logo no início, depois ele sumiu aí da exposição, né? Mas é muito bom a participação do Gato logo no início. Agradecer ao amigo Pompeu de Mato, parceiro, colega de trabalho. Estaremos juntos aí, tenho certeza que, independente de posições políticas, nós queremos o bem do Brasil e nós vamos ter que ter essa inteligência de, num ano eleitoral, podermos tirar as diferenças políticas e construir um Brasil melhor. Obrigada, deputado Joaquim. Quero ser solidária também ao Daniel, como o senhor foi. Eu amo gatos. Daniel, se quiser colocar para passar uma curiosidade, é uma gatinha ou um gatinho? Uma gatinha, tá? Eu ia até pegar ela aqui, mas ela tá dormindo, coitada. Eu vou deixar ela dormir aqui. Eu tenho uma gatinha igualzinha à sua. Parabéns. Vou para o deputado Pompeu de Matos para encerrar. Se eu deixo passar aqui meu cachorro, ele vai tomar conta da tela, viu? Mas eu também amo bicho, amo animal. Deixa eu dizer para ti que eu termino praticamente como comecei, que o desemprego efetivamente está caindo, mas o emprego não está aumentando, porque as pessoas aí continuam desalentadas. Enfim, se fores olhar, por exemplo, que aumenta são os Uber, né, os trabalhadores de aplicativo, sobre todos os aspectos, desde a entrega, enfim, o transporte, é uma coisa assim impressionante. O que nós precisamos, Joaquim Passarinho, nós precisamos sim, a Câmara tem que fazer a sua parte, desonerar mais setores do comércio, da indústria, dos serviços. Nós precisamos fazer isso, e sem dó nem piedade. É que o governo faça as contas, quanto é que eu perco, e eu faço a conta quanto é que eu ganho, né? Porque quem tem que ganhar é a sociedade nessa hora. Nós temos sim, somos um país produtor de alimentos do mundo, celeiro do mundo, mas a produção de alimentos gera pouco emprego no Brasil. Tu exporta, até gera divisa, sim, mas é pouca empregabilidade. Nós temos que fazer isso, mas uma parte disso nós temos que industrializar. E o Brasil desmontou a sua capacidade e a sua planta industrial. Nós desmontamos, nós somos um país exportador de commodities, exportador de produtos in natura e não de manufaturados. Isso é ruim para o país, é muito ruim. Isso, claro, é uma coisa a médio prazo, a longo prazo, mas para andar uma légua tem que dar o primeiro passo. E a hora de dar o primeiro passo é agora. Nós não temos que esperar cair a casa para depois ver o que vai fazer. É bom segurar as pontas. Então, essa é a preocupação que todos nós temos. A pequena, microempresa são grandes geradores de emprego, que alavancam a economia, que dão uma perspectiva melhor. Então, nós precisamos ter essa leitura. E, para finalizar, Aline, o governo tem que chamar para si a responsabilidade e tomar uma atitude que ele, governo, tem condições de fazer. E a movimentação do governo faz a diferença na economia, porque ele é o motor propulsor da economia. Só esperar do empresário, do empreendedor, do empregado que vai atrás do emprego, da qualificação do jovem, da mulher, enfim, de um e de outro, não vai acontecer. O governo tem que ele tomar uma atitude de estimular o empreendedorismo, com uma série de medidas plurais, coletivas, é o que nós temos que fazer. Mas agradecer, parabenizar a Lúcia, sempre muito qualificada nas suas assertivas, o Daniel também, e meu colega, amigo Joaquim Passarinho, que também já tem uma caminhada longa, e que nós precisamos de emprego no Brasil. O Brasil precisa, o trabalhador brasileiro merece, o empresariado tem direito e todos nós temos que fazer a nossa parte. Eu estou procurando fazer a minha, mas o governo tem que fazer um pouco mais a dele. E o governo tem condições, e o governo pode, é só querer. Chega de dar dinheiro para banco. Está na hora de fazer com que a atividade produtiva e não especulativa seja estimulada a empreender, a gerar emprego e a gerar renda para esse país, produzindo muito mais, e o Brasil tem condições para isso. Muito obrigado. Eu conversei no Expressão Nacional sobre o desafio do emprego no Brasil com os deputados Joaquim Passarinho, do PL do Pará, Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, e ainda os economistas Daniel Duque, da FGV, e Lúcia Garcia, do Diese. Agradeço demais a presença virtual de todos e a sua presença que sempre nos acompanha aqui no programa. Até a próxima edição.